meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo sugerido pela minha amiga GG, que é falando sobre os tipos de pincéis de maquiagem, ok? De antemão eu já digo assim, que os pincéis têm uma função específica, cada pincel tem uma função determinada, mas não obrigatoriamente você só pode usar aquele pincel para aquela determinada função. Por exemplo, eu às vezes uso pincel de corretivo para aplicar sombra, pincel de sombra para aplicar corretivo, pincel de pó para aplicar blush e assim vai. Não é obrigatório você só usar um pincel para determinado tipo de coisa. Você pode adaptar conforme a sua necessidade e o tanto de pincel que você tem. Se você só tem um pincel que dá pra passar o pó e o blush, você pode tranquilamente fazer essa adaptação, não tem problema. Mas vamos lá começar a conhecer os pincéis. Primeiro nós vamos falar dos pincéis de pó, que são os pincéis maiores e mais gordinhos que a gente tem. Eles são bem fofinhos mesmo. Tem uma superfície arredondada e bem grande. Eles são maiores do que os pincéis de blush. Eu vou pegar um pincel de blush aqui pra comparar. Ó, esse é o pincel de pó e esse é o pincel de blush da mesma linha. Então o pincel de blush é um pincel de pó, só que menor. E o pincel de pó é um pincel grande e redondo. Então você usa para aplicar o pó aqui no rosto todo, não tem mistério. Pincéis de blush são esses pincéis menorzinhos, certo? São pincéis menores, semelhantes aos pincéis de pó, só que eles são um pouco mais achatados aqui, não são tão redondinhos, são achatados. Tem os pincéis de blush que tem corte diagonal, que servem para deixar o blush mais marcado aqui, ou para você passar o bronzer aqui nessa parte fundinha do rosto, né, abaixo da maçã. Tanto faz os dois pincéis, os dois tipos de pincéis de blush têm a mesma função, ok? Tem os pincéis de topo reto ou flat tops, que são esses pincéis com corte reto aqui. Tem o dual fiber, que são duas fibras diferentes, né? Ele é mais ralo em cima e tem mais quantidade de fios aqui embaixo. E tem os de topo reto de tamanho único. Eles são super versáteis. Servem para passar base, pó e até blush, dependendo do tamanho, né? Então esse aqui eu acho ideal para passar base ou pó. Esse daqui fica ideal para passar pó, porque ele deixa o acabamento bem, como é que eu posso dizer, bem suave, não fica aquele acabamento pesado. E esse aqui é ideal para passar base. Ou então quando você passa o corretivo aqui, você dá aquela assentada, dá aquele polimento na base ou no corretivo, certo? Outro tipo de pincel de base são esses língua de gato, que eles são grandes e compridos e achatados, certo? Temos também os arredondados e os de corte diagonal, mas ambos servem para passar base, depositando bastante produto pelo rosto, certo? Esses pincéis são sintéticos e eles absorvem muito produto, então você gasta um pouco mais de produto quando aplica com eles. Mas a função deles basicamente é passar a base. Mas você também pode passar corretivo se for o caso, só ele não é tão preciso, mas você também pode espalhar corretivo com ele. Os pincéis de corretivo são iguais aos pincéis de base, língua de gato, são arredondados ou com corte diagonal, mas são menores e também são achatados, certo? Eles são específicos para você conseguir alcançar esses cantinhos aqui da olheira, né? Então eles servem para isso. Ou então, como eu disse antes, para passar uma sombrinha mais cremosa ou em glitter que você queira depositar bem aqui na sua pálpebra, você também pode passar com um pincel de corretivo, ok? Vamos agora falar dos pincéis
pincéis de sombra. Nós temos esses pincéis de sombra que são os tradicionais, mais comuns, né? Que eles são arredondados. Tem o de cerdas naturais, tem o de cerdas sintética, que é mais durinho. Os de cerdas naturais, eles são melhores para dar uma esfumada. Você aplica a sombra e já dá uma esfumada com o pincel. Os de cerdas sintéticas, você aplica e deposita mais sombra. Então ele, como que eu posso dizer, ele agarra mais sombra e deposita mais sombra na sua pálpebra, ok? Esses são os pincéis de sombra mais tradicionais e são super versáteis. Você pode usar para praticamente todo tipo de sombra, ok? E esses pincéis de sombra tem de vários tamanhos. Tem os maiores, tem os menorzinhos, tem os de detalhe que são bem pequenininhos, mas o formato é o mesmo. Você só vai adaptar para a sua necessidade, né? Se você quiser preencher logo a pálpebra de uma vez, você usa um pincel maior. Se você quer acertar detalhes, fazer um esfumado pertinho da raiz dos cílios, aí você já vai usar um pincelzinho menor, né? Um pincelzinho menor, como esse aqui que eu vou mostrar pra vocês. Ele é um pincel de sombra, só que ele é achatado. Ele é sintético e bem curtinho. Então ele é ideal para você fazer o esfumado aqui na raiz dos cílios, né, por baixo. Vocês já viram em algum vídeo eu usando esse pincel, ok? Agora eu vou mostrar para vocês os pincéis de esfumar. Esse tipo de pincel aqui é o mais comum de você usar para esfumar. Nós temos o maior, que é para dar uma esfumada bem leve, né? Bem suave, você vai esfumando tudo. Temos esse aqui do meio, que dá pra dar uma esfumada mais concentrada. E esse aqui, que é de topo reto, também pra dar uma esfumada mais geral, certo? Esse daqui serve pra gente passar aqui, ó, uma sombra pra dar profundidade ao olhar. Nós temos também os pincéis lápis, né? Que é nesse formato aqui, ideal para você aplicar sombra de forma mais concentrada no côncavo ou no canto externo. Ele deposita bastante sombra e faz que a sombra fique mais marcada. Mas também você pode usar ele para dar uma esfumada assim mais concentrada, né? Você esfuma, mas não quer que a sombra fique tão misturada. Você esfuma, faz um esfumado mais concentrado usando esse pincel aqui, chamado pincel lápis. Nós temos o pincel lápis tamanho big, tamanho gigante, que serve para você fazer aqui, ó, o contorno do rosto. Legal, né? Eu não uso muito não, confesso, mas quando eu preciso fazer uma coisa mais marcada, mais trabalhada, ele é uma boa opção. Nós temos os pincéis chanfrados, que são pincéis muito versáteis, tanto para fazer o delineado, que eles são maravilhosos, como para desenhar a sobrancelha. Eles são os mais indicados, ok? Para delinear com delineador em gel, delineador em pasta, ou para desenhar a sobrancelha, os pincéis chanfrados são os mais indicados, ok? Nós temos também os pincéis que eu chamo de pincel vassourinha, que são esse leque aqui, é um leque bem grande. Tem um leque maior e eu tenho um leque menor. Esses pincéis também não tem uma função definida, você pode usar ele para várias coisas, como por exemplo, passar pó translúcido aqui abaixo dos olhos, passar iluminador em pó aqui no topo da maçã do rosto. Você pode usar esse pincel grande para tirar excesso de sombra. Quando você passa a sombra aqui na pálpebra e ela cai aqui embaixo, você pode varrer esses resíduos de sombra com esse pincel grande, ou aplicar pó de uma maneira bem superficial por todo o rosto, usando também esse pincel vassoura grande. Então eles são pincéis bem versáteis, você pode achar a melhor função para eles de acordo com
a sua necessidade, ok? Às vezes você compra um kit de pincéis bem grande, vem com esses pincéis aqui que são gordinhos e eles não servem para passar sombra, mas também são muito pequenos para você, por exemplo, usar para passar blush. Então o que você faz? Você pode usá-los para passar iluminador. Você pode usar para passar iluminador bem concentrado aqui nessa região, ou aqui no topo do nariz, aqui na testa. Eles são bem úteis para você usar na hora de passar o iluminador nessas regiões, ok? Eles não são pincéis com função determinada, mas como eu disse no início do vídeo, você pode adaptar eles para sua necessidade. Se você acha que eles servem para passar o iluminador, como eu faço, você pode usar. Ou se você achar uma outra função que fique adequada para o seu uso, não tem problema, você também pode utilizar, ok? Temos os pincéis esponjinha. Esses aqui são os primeiros pincéis que a gente usa quando está começando a se maquiar. E depois que a gente passa a conhecer mais de maquiagem, a ter maior quantidade de pincel, a gente praticamente abandona esses pincéis, né? Mas eles são bons para se aplicar pigmento e glitter, porque eles absorvem bastante o pigmento e o glitter, não deixa ele cair, né? Então você pode usar para passar pigmento ou sombra em glitter, tá bom? E você pode usar também para passar sombra em pó e tudo, só que ele não é muito bom para você esfumar, ou seja, quando você usar uma sombra com esse pincel de esponjinha, geralmente a sombra vai ficar muito marcada, né? Não vai dar aquele efeito bonito do esfumado. Você já vai ficar muito concentrado e pode ficar meio fake. Pode ficar meio amador o acabamento. Já que o acabamento mais bonito é o acabamento que é dado quando a sombra é esfumada, ou seja, ela fica com a borda bem suave. Ok? Então essa é a dica que eu dou. Use esse pincel esponjinha para aplicar pigmento ou para aplicar sombra em glitter. Nós temos também esse tipo de pincel aqui que pode ser usado para passar batom, né? Pincel de batom. Mas eu quase nunca uso, não acho muito necessário. Pincel de batom é mais necessário quando você não tem um lápis de boca e precisa fazer um contorno bem definido usando o próprio batom, ou quando você vai utilizar batom em outras pessoas, fazer outras maquiagens, que aí diminui o risco de contaminação do batom, essas coisas. Mas no dia a dia mesmo eu acho que não é necessário, não é um pincel tão necessário, que é o pincel de batom. Nós temos também um pincel muito versátil, que é esse chamado pincel Kabuki. Tem ele com esse corte diagonal, tem ele todo redondinho, que ele fica assim, desse tamanho. E ele é pequenininho assim, tem um cabo pequeno, ele é super indicado para levar na bolsa. E ele também é muito versátil, como eu já disse. Serve para passar pó no rosto todo, pode servir para você passar blush de uma forma que fique mais suave, né? Então ele é um pincel super versátil e é ideal para você carregar na bolsa, porque ele não ocupa muito espaço, tá bom? Nós temos também esse pincel aqui, 2 em 1, que geralmente vem nos kits. E eu amo esses pincéis, porque com essa parte aqui eu penteio minha sobrancelha, que é muito rebelde. E com essa partezinha do pentinho eu uso para separar os meus cílios quando eu passo muita máscara e eles ficam grudados. Então eu acho esse pincel aqui super útil e eu não consigo ficar sem esse pincel, vocês acreditam? E pronto, gente, esses são basicamente os tipos de pincéis mais comuns que vocês vão encontrar por aí. E pode variar um pouco de formato, pode variar um pouco o acabamento, pode variar um pouco de tamanho, mas basicamente esses são os tipos de pincéis que vocês podem encontrar aí no mercado, tá bom? Se vocês tiverem outra sugestão, outra dica, alguma dica para vídeo ou para outro vídeo falando sobre pincéis, vocês podem mandar aqui nos comentários ou no blog, que eu vou procurar atender a sugestão de vocês, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal Mais Que Rubis, clica
clica no botão vermelho para se inscrever. E você que é inscrito, vai lá no blog sempre, dá uma passadinha no Face, no Instagram, para acompanhar em primeira mão as novidades, tá bom? Então eu vou indo, fiquem vocês com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!